Olá, amigos do programa Luiz Ribeiro. Vamos aos principais destaques do programa, aqui na tela da internet. E a pergunta que o Brasil faz é: quem matou PC Farias? Quem matou PC Farias? Olha, o PC Farias e a Suzana Marcolino, você já tem agora a foto, a outra imagem, essa imagem, 1996. Eles foram encontrados assim, mortos, a tiros, 23 de junho de 1996. Hoje, passado todo esse tempo, 4 policiais que faziam a segurança do casal começam a ser julgados. Julgados por coautoria. Ou seja, se a tese prevalecer, se eles forem condenados, quem é o autor, quem é o mandante. O PC Farias respondia a diversos processos. E ele foi morto 4 dias antes dele participar. Ele iria participar de uma audiência pública para falar sobre o relacionamento com empreiteiras. Eu não estou fazendo nenhuma associação. A pergunta que o Brasil faz é a seguinte: tanto tempo depois, agora que se começa um julgamento por homicídio, e prevaleceu a tese até agora de suicídio, qual é a questão que nós vamos levantar diante disso aí? Primeiro é como o Brasil convive com esse dilema. Uma justiça que não funciona nesse caso. Isso gera o quê? Se nós vamos aceitar a tese agora da discussão do homicídio, isso gera o quê? Isso gera impunidade. Então, se existe um autor, e aí nós vamos ter que provar que houve autoria, ficou impune até esse tempo, e a família da Suzana Marcolino, a família Marcolino sendo ameaçada, tendo que sair de Alagoas. Isso dá a sensação de que, meu prezado espectador, de impunidade. Veja o caso de Carandiru, em São Paulo. Tanto tempo depois, agora o julgamento dos policiais acusados. O Brasil tem que rever isso, agilidade no processo, e não, porque o esclarecimento do crime é uma resposta imediata da sociedade, da justiça, para dizer que o ambiente não é de impunidade. Mas vamos aguardar para ver se os policiais serão condenados por coautoria. Se forem condenados, a pergunta que se faz é: quem matou PC Farias? Vamos avançar. Minha gente, nós já temos imagem aí de um hospital, que é um retrato de um hospital. Até aqui as pessoas estão aguardando aí, mas o que a gente vê por aí é choro e ranger de dentes. Por aí, principalmente na periferia. Eu estou falando isso porque o governo brasileiro está negociando com o governo cubano a vinda de 6.000 médicos para o Brasil. Qual é o objetivo? É recrutar esses médicos que são bons. Cuba tem uma medicina bastante avançada, principalmente a medicina próxima do cidadão, do casa em casa, de porta em porta, esse atendimento que é fundamental. E só não avançou mais, a gente sabe, por questões aí do menor investimento, ou quase nenhum investimento, da antiga União Soviética no regime, que não é o objeto da nossa análise aqui. O objeto da nossa análise é o governo importando médicos cubanos para colocar principalmente no interior, ou seja, nos lugares mais carentes. A medida, do meu ponto de vista, é muito acertada. Agora, vamos trazer a realidade aqui para os grandes centros. Isso acontece aqui também. Tem muito médico aqui na Zona Sul e nos bairros mais nobres, para falar aqui da cidade do Rio de Janeiro, ou do estado do Rio de Janeiro, e problemas na periferia, onde o médico não quer ir. Ele quer trabalhar onde ele quer, perto de casa. É um direito, mas eu pergunto a você, é um direito. Agora, o que nós vamos fazer com o irmão que está precisando de médico, o povo que precisa de médico? O que nós vamos fazer? Nós vamos virar as costas? Olha, existe uma realidade nos Estados Unidos que está dentro da lógica do capital. Qual é a lógica do capital? Vou lá, você paga, e tem um chamado médico de boutique. Sabe o que é o médico de boutique? Ele vai deixar de atender lá e vai atender aquele que está pagando mais. Então, lá nos Estados Unidos tem um cara que enfrenta a fila. Para você não ter que pegar fila, você remunera. Tem de tudo. Tem autopista, o trânsito está engarrafado, ele paga e tem uma pista exclusiva para ele caminhar. Isso é uma lógica de um sistema que eu não vou aqui discutir. A nossa realidade brasileira é o que nós fazemos com o nosso irmão que está precisando mais do que a gente. Aqui não há política de assistência social no Brasil. Esse profissional não é valorizado no Brasil e ele é fundamental. Não tem assistência social.
Eu pergunto, o que a gente vai fazer com o nosso irmão? Nós precisamos de uma rede básica que vai oferecer saúde e educação ou não? Isso aí é para pensar. Agora, vale no caso da saúde e vale no caso também de uma assistência em dinheiro, como é o caso do Bolsa Família. A pessoa está precisando de dinheiro, está sem alimentação, o que a gente faz? Tira o benefício ou dá o benefício para o irmão que está precisando? Essa é uma questão que eu levanto aí para pensar. E o terceiro ponto aqui deste programa na internet que eu queria levantar é um projeto de lei da política de pacificação, ou seja, das UPPs, mais experiência do Rio de Janeiro para todo o país. É um projeto de lei do deputado Efraim Filho, do DEM da Paraíba, que ele quer levar as UPPs para todo o Brasil. E por que isso é importante? Porque o UPP é o nome que pegou no povão. Mas, na verdade, o conceito, minha gente, é de polícia comunitária. Pela primeira vez, nós estamos vendo nesse projeto, nessa política pública do Rio de Janeiro, exitosa, portanto com resultado muito bom, pela primeira vez nós estamos implantando a polícia comunitária. Lá você conhece o policial militar, ele está a teu serviço, enquanto nas ruas você quase não fala com o policial militar, ele passa de viatura para lá e para cá, cumprindo a sua função. Então a questão no Brasil todo, o Brasil está aprendendo que a polícia deve existir para proteger o cidadão. E no caso das comunidades, é tirar as armas desses caras. Porque a questão não é bem de consumo de drogas, ele existe, nós vamos ter que enfrentar essa realidade, principalmente tirando as pessoas até 18 anos do primeiro contato com a droga. Ou pelo menos com um contato que ele sai imediatamente, porque a maioria fica dependente. Vira doente, dependente químico. E até 18 anos, que é naquela coisa do oba-oba, falta de lucidez, vamos lá, vamos experimentar. Isso nós temos que discutir. A nossa questão é o desarmamento de quadrilhas armadas que impõem terror na comunidade. Agora, isso não é só no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro implantou e conseguiu libertar diversas comunidades. Agora tem que levar para o Brasil todo. Mas não é uma coisa muito complexa, é o que nós sempre pedimos. A polícia, ela é braço do Estado, mas não é para proteger o patrimônio, é para proteger o cidadão, próximo do cidadão. A dona Maria da comunidade tem que saber que o policial que está na porta dele é o Paulo e oferecer um café para ele. Isso é proximidade, isso é polícia comunitária, isso é numa festa de criança, a polícia atender as crianças, isso é polícia comunitária. Tomara que o projeto avance pelo país, a exemplo do que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. A gente se vê sempre aqui na tela da internet. Um forte abraço. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Quem tá no Rio, tá na Tupi.